Jovens, para o desenvolvimento de um trabalho como esse que vocês estão fazendo, um trabalho de inovação corporativa, é preciso que se siga um modelo. Existem modelos de trabalho para isso. Tá? E eu vou mostrar aqui o primeiro passo desse vídeo, o primeiro capítulo desse vídeo. Modelos completos, passo a passo do processo de inovação. Essa figura mostra a estrutura proposta pelo Distrito. O Distrito é uma empresa de aceleração de startups. Aqui está o link de onde eu retirei essa imagem. E vejam cada passo do processo completo de inovação. Faça a correlação do que você está vivendo aqui, dentro dessa disciplina. Primeiro passo é chamado de imersão. Imersão aonde? Na realidade do problema. Então, sempre você vai começar um problema de um trabalho desse, né, corporativo, de desenvolver tecnologia e implementar, você tem que conhecer o seu contexto. Imersão é, de fato, você buscar entender todo o contexto em que é vivido aquela empresa, aquela comunidade, aquele ambiente onde você vai ter que implementar e desenvolver uma solução de melhoria. O segundo passo é chamado de análise e definição do problema real. Depois que você entendeu o contexto que a empresa está vivendo, você tem que descrever exatamente, objetivamente, qual que é o problema, o desafio onde vai ser colocada energia nesse trabalho de inovação. Entenda a geometria dessa figura, né? Quando a gente está na fase de imersão, as possibilidades só aumentam. Porque você só sabe, você conhece distante, né, de uma distância muito grande a empresa, o ambiente onde você vai trabalhar. Quando você passa a imergir para entender esse contexto, você começa a perceber um leque muito maior de possibilidades. Né? Esse é o objetivo da etapa de imersão. Depois, quando você vai descrever o problema num enunciado, aí você tem que focar. Focar uma frase objetiva onde o problema está muito bem delineado, porque é ali que você vai trabalhar. Terceira fase é chamada de ideação. Ideação das possíveis soluções para o problema. Nesse momento, você tem um enunciado muito bem definido. Agora você tem que ter um mar de ideias, muitas possibilidades. Você pode ser uma pessoa criativa, não duvido disso, mas existem ferramentas para isso. Vocês conhecem algumas delas. Tá? São ferramentas que fazem com que vários tipos de ideias apareçam e só depois você vai fazer uma análise da viabilidade de cada ideia. Depois, né, em rosa, tem duas etapas. Tem a prototipação da solução escolhida e testes para validação. A partir do momento que você desenha na sua cabeça e num esboço a solução que você quer fazer, sabe, existe algum conceito principal na sua solução. Existem várias coisas da sua solução que você poderia ter necessidade de criar um protótipo para ver o seu funcionamento, né? Mas mais relevante, mais importante, na verdade só é válido quando você identifica qual que é o ponto central. A validação, gente, não caia no erro de, como todos os modelos são tipo lineares, né? Tem um começo, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Só no momento está escrito prototipação, só no outro está escrito teste. Tá? Então, mas esses modelos são todos muito iterativos. Você vai fazer, para que você faz um protótipo? Para fazer um monte de teste. Você valida, se tem alguma coisa errada, você volta, valida de novo. Talvez você tenha que voltar lá na etapa de análise e definição do real problema, porque você identificou que o problema é outro, vai ter que mudar aquele enunciado. Então, esses testes, né, esse protótipo vai fazer vários testes e analisar os resultados. E, por último, a entrega da solução para o seu cliente. Esse é o processo completo. É assim que sua empresa, você e seu time tem que se organizar e ter que ter certeza de que você está vivendo cada uma dessas etapas. Agora eu vou mostrar um segundo modelo. Tá? Vejam a semelhança, né, entre cada uma dessas teorias, desses modelos que vários autores ou empresas apresentam. Olha só, essa imagem eu retirei de um artigo científico da Gabriela Noronha Pinto, tá vendo? Esse número DOI aqui, esse código DOI é aonde vocês conseguem acessar esse artigo completo, se quiser ler mais sobre isso, né? Mas vejam a semelhança, né? Ela chama passo 1, diagnóstico. Diagnóstico é você entender, é a mesma coisa. É você entender o ambiente que você está vivendo e quais são as principais dificuldades, as dores. Cada modelo vai ter uma palavra diferente, um caminho um pouco diferente. Depois, definição do problema. Definição do problema é para chegar no enunciado, na pergunta de pesquisa, entendeu? Para chegar naquele enunciado exatamente que define o problema onde você vai atacar.
Depois, processo de ideação, mesma coisa, geometria dessa figura. Na ideação, você amplia as possibilidades. E depois, o processo de especificação. Só mudou o nome aqui, porque o especificação é o projeto. Aqui na disciplina, por exemplo, a gente chamou de projeto, que é você desenhar para um documento técnico, materializar a solução que você imaginou. Né? E você vê que aqui dentro, né, dessas caixinhas tem várias ferramentas que você pode usar em cada um desses processos. Algumas dessas palavras vocês vão identificar com o que a gente está vivendo aqui na disciplina. Tanto que na especificação tem protótipo, por exemplo, na definição do problema tem persona, tem mapa de empatia, tem algumas outras ferramentas que podem ajudar vocês se você acha que alguma das etapas aqui que você está vivendo não está completamente sólida. Então você pode pegar outros modelos e ir atrás de outras ferramentas. Ó, vou apresentar um terceiro, para você ver um sobre o outro, a semelhança e que passos você tem que viver nesse processo. Aqui eu mostro para vocês o que se chama de processo de Design Thinking. Então veja, aqui nessa imagem da Jéssica de Almeida, né, aqui também tem o DOI, do artigo científico, você pode consultar por esse código aí, por esse link. Divide em 5 passos. Imersão, mesma coisa, não preciso nem explicar, né? Segundo, análise. Análise tá no amplo e vai depois focar. Mesma coisa, análise para no final disso você construir uma pergunta de pesquisa, né? E aqui você vê que no Design Thinking eles sugerem algumas outras metodologias para você usar em cada passo. No caso da análise, feita por mapa conceitual, por exemplo. Tá? Então, se você está com dificuldade, se você acha que no momento lá de você enunciar a lista de dores e qual dor você vai atacar, se você teve dificuldade, você pode usar essa ferramenta, buscar mapa conceitual, ver qual que é a estrutura dela e aplicar esse exercício dentro do seu time. Depois vem o processo de ideação, que aqui está colocado brainstorm, mas pode ter outros processos. Tá vendo? Ferramentas para gerar criatividade na hora de gerar ideias. Depois, prototipar para validar. E por último, aí sim, identificar parceiros, aí é mais para implementação. Tá vendo que os passos são os mesmos, né? Só que cada um indica alguma ferramentazinha ali dentro que pode te ajudar nesse processo. Bom, eu vou mostrar agora o quarto modelo, né? O último modelo aqui desse vídeo. E é um modelo que eu adotei aqui dentro dessa disciplina. Tá baseado nesse modelo. Mas vocês vão ver que eles se repetem, né? Só muda um pouco a linguagem. Ó, esse modelo foi apresentado por uma empresa, essa empresa aí, Grow Plus. Essa empresa está prestando uma consultoria lá dentro da USP, que é um desafio como o nosso. Lá chama Ideaton, Desafio USP ArcelorMittal. E lá eles mostraram essa estrutura. Tá? Eu, como trabalho lá na USP também, né, tive a oportunidade de participar desse processo aí de aceleração e mentoria. Né? Então, vejam os passos. Né? Desenhar a persona, definir o problema que vale a pena resolver, que é aquele nosso mapa de dores, lista de dores. Desenhar o mapa de valor. Processo de ideação, aí vem projetar a solução, validar, prototipar, para depois ter o MVP e o lançamento. Por que eu adotei essa estrutura? Porque a linguagem dela foi preparada justamente para soluções de engenharia civil para a empresa de engenharia civil. Então, na verdade, esse é o papel dessas empresas, sabe, que fazem a condução, a aceleração, a mentoria, né? É traduzir essas teorias todas para uma linguagem, projetar agora, tipo, para você conseguir projetar uma tecnologia nova, entendeu? É isso. Então, por isso que essa é a estrutura que nós estamos seguindo. Quer dizer, a referência que eu tomei. Então, na verdade, eu fiz a tradução daquilo, né, para esses 5 passos aqui que vocês estão vivendo aqui dentro desta disciplina. Existem mais 2 passos que vocês vão viver na próxima disciplina, no semestre que vem. Bom, mas aqui você conhece, você está lendo esses 5 passos, são os 5 passos que você teve que me entregar, ou ainda vai ter que me entregar porque a gente não terminou o processo. Né? Então agora, né, aqui a gente acaba o capítulo 1 desse vídeo, e agora cada capítulo seguir eu vou explicar cada um desses passos, para que você, nesse momento, identifique se seu time passou, de fato, de modo robusto por cada um desses passos. Como eu disse lá atrás, o processo é iterativo.
Não tem problema nenhum, aliás, desejável que você revise os outros passos para deixar ele muito sólido. Porque quando a gente for defender para a empresa o trabalho que você está desenvolvendo, você tem que mostrar que você passou por um processo sólido de desenvolvimento. Não é só lá o vídeo final muito bonito da sua solução. Tem que ter toda uma robustez por trás daquilo. Primeiro passo do processo de inovação aqui dentro do pitch. Tá? Sempre vai ser desenhar a persona. Por que isso, desenhar a persona? Porque sempre haverá uma pessoa que é o maior interessado pelo desenvolvimento do projeto de inovação. Persona é a representação fictícia do seu cliente ideal. Ela é baseada em dados reais sobre o comportamento e características demográficas do seu cliente. Apresenta também uma criação de suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e preocupações. Uma empresa não vai ser a persona. Se a empresa ela tem um desejo estratégico de te contratar para desenvolver uma solução de inovação, mesmo que seja assim por trás daquilo, aquela empresa está associada a esse serviço, existe uma pessoa que teve esse interesse, definiu isso. Pode ser o diretor, o dono da empresa. Pode ser um coordenador de pesquisa e inovação. Mas o importante é você saber, sempre vai haver uma pessoa. Sempre haverá uma pessoa, um ser humano, que é o maior interessado ou beneficiado pelo desenvolvimento do projeto de inovação. Pode ser o executor da tarefa, um operário, por exemplo, no nosso caso, ou um gerente em posição de planejamento estratégico, que pode estar pensando nos benefícios dessa solução. O presidente da empresa, o cliente, o usuário, que vai usar lá o apartamento ou outro produto que essa empresa, né, entrega para a sociedade. Agora, sua tarefa é identificar quem é essa pessoa, porque só sabendo a pessoa você vai saber a real dor que você precisa atacar. Eu até ilustro aqui, né? Mostrei em sala de aula, na aula sobre dores possíveis personas. Bom, e para você garantir, vivi esse processo, construir minha persona. Tá? Existem vários modelos. Eu apresentei no Trello, lá, que é a plataforma de gestão do trabalho de vocês, um modelo de desenho de persona. Talvez vocês tenham aprendido outro modelo lá em Práticas de Inovação 1 ou Práticas de Inovação 2. Tem outros modelos, como esse daqui. Mas os modelos sempre vão estar baseados em você identificar, né, as características daquela pessoa. Então, vai estar baseado em perguntas como essas. Não quer dizer que isso é uma regra, essa lista de perguntas. Quer dizer que você pode escolher o modelo que você achar melhor, que se adeque melhor ao seu propósito, ao propósito do seu grupo. Então pode ser um momento, lá no último dia, na avaliação, que alguém pergunte para o seu grupo, me explique aí a estrutura de como você definiu aí sua persona. E nesse momento ele já perceba que seu grupo não deu o primeiro passo de modo sólido, não identificou, não está seguro de que aquela é a melhor persona. E aí, para você identificar sua persona, gente, vai muito mais, muito além do que o seu grupo só se reunir e ficar elucubrando ideias. Tá? Você precisa passar por que a gente chama de imersão. Essa foto não é uma ilustração à toa. Essa foto ela ilustra um caso real. Uma pessoa, um empresário, empreendedor, queria vender o serviço de mergulho para cadeirantes. Então ele não sentou no computador dele e ficou pensando soluções. Não, ele fez o protótipo de como ele poderia mergulhar, ter possibilidade de movimentação numa cadeira de rodas para ver que experiência ele ia entregar para o cliente. E você pode encontrar várias ferramentas de imersão, como essa, né? Que é ser a sombra de alguém. É você ir lá no ambiente, um dia, uma semana, um mês, não sei quanto tempo, mas você simplesmente seguir a sua persona e ficar observando as coisas que ela faz, né, os desafios que ela enfrenta. Meu primeiro estágio aqui em São Paulo, meu primeiro estágio aqui foi na Falcon Bauer, não sei se vocês conhecem, é um laboratório super famoso aqui de São Paulo. E foi um estágio de 10 dias. E como foi um estágio muito curto, basicamente a minha tarefa era essa. O que eu fazia lá é ser sombra de alguém em cada um dos dias que eu passei lá na empresa. E com isso eu aprendi muita coisa. Que eu passei por todas as áreas, controle tecnológico de concreto, a brinquedo, a desempenho de tinta, a teste de preservativo. Eu passei por quase a empresa inteira e aprendi muita coisa só dessa forma. Você pode também achar, né, pesquisar na internet, ou já deve ter visto a ferramenta, que a gente chama de investigação contextual.
né, que é parecido com ser a sombra da pessoa, né? Mas, por quê? Porque envolve ir no ambiente de trabalho desse cara, desse usuário, né? Não sei se é do operário, do pedreiro, do engenheiro, se é do comprador de um apartamento. Você tem que ter definido a persona para conseguir começar a trabalhar. Tá? Então você vai ter que ir no ambiente desse usuário, vai ter que observar de algum modo o trabalho real, né, que essa pessoa faz, e fazer perguntas. E ouvir. Tá? A regra é: faz pergunta aberta e ouve, não fica induzindo as respostas. E anotar o máximo possível. É um processo de investigação. Né? E resumindo, né, esse processo aí de imersão, basicamente você vai ter que observar, assim, você vai conseguir observar formalmente, por exemplo, tarefas que as pessoas executam, que artefatos, que ferramentas, recursos ela tem para fazer aquilo, o fluxo de trabalho, a ordem com que as coisas acontecem, importantíssimo. Comunicação, como é a comunicação formal ali dentro. Normalmente, fluxo de trabalho e comunicação já resolve, sabe? Você entendendo os problemas aqui já resolve boa parte dos problemas, né, tecnológicos de algum processo, né? E restrições, que restrições há na execução do trabalho. Mas você também vai ter observações informais, como gambiarras que você observe ali, né, nas instalações, incompatibilidade do que a pessoa diz numa primeira entrevista e o que de fato ela faz, né, na prática. Comentários espontâneos são muito importantes, porque a pessoa está desarmada, ela não está querendo só dar uma entrevista muito bonita para a empresa, ela está dizendo de fato alguma coisa real, né? Confissões, pode ter caso onde a pessoa chega, te chama no canto e fala assim: aqui está errado isso, aquilo. Linguagem corporal é importante se você souber analisar, né? Porque para ver se a pessoa de fato está te falando de modo aberto alguma coisa ou se ela está retraída ali, escondendo alguma coisa. Tá? Então são essas listas, né? E você vai ter informações formais e outras informais. E aí você vai conseguir entender esse contexto e formular sua pergunta de pesquisa, né? O enunciado do problema de um modo mais robusto. Bom, nesse capítulo a gente vai falar sobre a lista de dores. Só depois de você ter passado pelo processo lá de imersão, construiu persona e passou por alguma imersão no ambiente dela para se contextualizar, é que você consegue fazer a lista de dores. Mesma coisa, se a primeira etapa você só passou em volta de uma mesa com seus colegas de grupo e a segunda etapa provavelmente não vai funcionar, porque vai sair só do que já está dentro da sua cabeça, não aprendeu nada para gerar uma lista de dores. Né? E a análise dessas dores, né? Nós temos uma aula sobre isso, né, que te dá uma estrutura para você seguir, para você conseguir fazer ali uma lista de dores sem ter falhas. Né? Mas basicamente a definição é essa: identificar os resultados indesejados e fazer a formulação do problema de maior relevância, por englobar parte significativa dos efeitos nas dimensões como urgência, impacto, nível de esforço e relevância financeira. Então você tem lá um mapa de dores onde você já deve ter reduzido um monte tudo que você observou lá no processo de imersão. Aí você falou: poxa, eu consegui identificar que isso aqui de fato é relevante naquelas 3 dimensões que eu apresentei para vocês em aula. Mas você pode ainda, depois daquela tabela, aquele mapa de dores, você pode resumir a 1, a 2, a metade daquilo. Né? E você vai considerar o quê? Vai considerar esses itens que estão em rosa aqui: urgência, impacto, nível de esforço e relevância financeira. Uma pesquisa da USP e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo revelou que 1 em cada 5 adultos da capital paulista já foi infectado pelo coronavírus. Uma ameaça invisível só se conhece pelo rastro que deixa. E na trilha do coronavírus, recortaram a cidade de São Paulo pela 3ª vez os pesquisadores da USP, da Secretaria da Saúde do Estado, do Grupo Fleury, do Ibope Inteligência, do Instituto Semeia e Todos pela Saúde. E por que eu passei, né, esse trecho de reportagem aqui, né, que vocês viram, eu tirei do Jornal Nacional, é um pedaço de uma reportagem falando lá sobre a pandemia, no começo do processo de pandemia Covid-19. Né? É para mostrar que a reportagem traz dados. Perceberam que fala assim, tantos por cento do sei que lá aconteceu isso? Sabe? Traz referências, dados. Tá? Você só consegue falar assim, essa empresa tem tais problemas, tais dores, se você tiver dados. Se você foi lá dentro da empresa, passou pelo processo de imersão, faz parte também, nesse momento, coletar informações
informações que vocês consigam gerar esses dados que mostrem que de fato há um problema, há uma dor em um determinado ponto. Tá? Aqui eu mostro assim, onde você vai tirar informações teóricas. Sua fonte de dados vai ser empresa, obviamente, outras vai ser mercado e outras vão ser teoria. Teoria, né, para os números de Covid, né, a transmissão do vírus é uma taxa de 1,2. Por quê? Esse número veio da onde? Né? Esse número veio do comportamento biológico de um supervírus, como é o Covid e tal, e como ele sobrevive numa pessoa e como ele é transmitido. Alguém fez um estudo científico para isso. Sabe? Não foi uma mensaginha do WhatsApp que é recebida, né? Foi uma pesquisa da fonte científica daquela informação. Tá? Esse aqui é uma imagem de uma base de dados bastante potente. Tal. Vocês têm acesso aqui pela FEI, né, a essa base de dados. Né? Minha dica assim, recomendação para informações teóricas de alta relevância. Comece pelo Google Scholar, porque lá virão artigos científicos, algumas coisas em português, onde você vai ter um entendimento inicial, né, do problema que você está querendo analisar. Depois, né, você vai ter mesmo um banco de dados científicos bem relevante. Né? Nesse portal chamado Periódicos da CAPES, você tem acesso aqui via site da Biblioteca da FEI. Dentro do Periódicos da CAPES, eu costumo usar muito o Scopus e o Science Direct, né, porque são bases de dados que têm trabalhos científicos da nossa área bastante relevantes. Bom, nesse capítulo, a gente vai falar sobre o mapa de valor, a construção do mapa de valor. E, basicamente, você fez isso associado lá à sua lista de dores. Né? E a definição é essa. O mapa de valor descreve como você pretende criar valor para aquele cliente, a persona que você desenhou. É o conjunto de benefícios, de valores que você desenha para atrair o cliente. Se trata de como você vai encaixar a solução na perspectiva do cliente identificado na criação da persona. Vou tentar ilustrar. Essa imagem, acho que vocês já identificaram o que é isso, né? É o interior de um carro autônomo. Qual que é a proposta de valor desse carro autônomo? Não é você não ter que operar a máquina. Não é você não ter que fazer o esforço de virar o volante ou você estar sujeito a cometer erros no trânsito que a máquina não cometeria. Não, a proposta de valor aqui é você ganhar esse tempo. O tempo onde você estaria operando a máquina é o carro. Você está gastando de outra forma, fazendo uma reunião de trabalho, conversando, dormindo, de qualquer forma. Quanto tempo você perde no transporte? Então, aqui a proposta é você não perder esse tempo operando uma máquina, é você usar esse tempo para coisas úteis para a sua vida. Então vejam, né? Nem sempre a proposta de valor está diretamente associada de um modo muito fácil à tecnologia que está ali. Então aqui a proposta de valor é você ter mais tempo para as coisas que interessam. Qual é a tecnologia que está incorporada? É a automação. A automação dessa máquina para que ela opere sozinha. E aí qualquer consequência você vai ganhar tempo. Então, reavalie o seu mapa de valor. Veja se cada um daqueles acessórios, daqueles itens que estão gerando valor para o nosso cliente, de fato, qual que é a proposta de valor central da sua solução. Bom, nesse capítulo, vou falar, né, vou relembrar o processo de ideação. Tá? A ideação é aplicar ferramentas de criatividade para listar ideias para as possíveis soluções para o problema. Considerar na solução o avanço da tecnologia. Tá? Por isso que é inovação. Alguém deve estar perguntando do grupo, mas estamos só resolvendo um problema, onde está a dimensão inovação? Inovação é justamente você utilizar do avanço da tecnologia para melhorar algum serviço, algum produto. Se está tendo algum problema ali, a empresa sabe fazer aquilo. Ela está precisando dessa injeção de oxigênio, né, de novas tecnologias para solucionar de modo mais eficaz aquela dor da empresa. E o processo de ideação, gente, passa por criatividade. Tá? Então, por isso que é importante usar as ferramentas que ajudam você, né, nesse processo de gerar soluções criativas, gerar alternativas. É obrigatório gerar muitas ideias. E sem críticas, sem julgamentos, sem preconceitos. Tá? O processo mais conhecido que vocês, né, provavelmente conhecem é o brainstorm.
Mas existem outras formas, baseado em cinética ou baseado em morfologia. Tudo isso você aprendeu em práticas de inovação. Use esse momento para gerar várias ideias. Depois que você ampliou as possibilidades, você vai ter que selecionar a melhor ideia. Na hora que você selecionar a melhor ideia, escreva ela nessa estrutura Canvas. Mesmo que você ache que não encaixa perfeitamente todos os campos desse Canvas, mas faça. Porque nesse momento você vai ter que escrever obrigatoriamente a proposta de valor. Sabe? Igual do carro que eu mostrei, é melhorar o tempo útil de uma pessoa. Aqui, escreva a proposta de valor. Pode ser um pacote de serviços ou produtos que está ali embutido. Mas escreva aqui, depois de ter vivido tudo isso. Né? E você deve conhecer também, né, essa estrutura Canvas, né, que do lado direito são informações relacionadas para quem você está entregando essa proposta do valor. E do lado esquerdo, o que está atrás do balcão, né, o que está dentro da sua empresa. Né, assim, que coisas você vai precisar para entregar essa proposta de valor. Embaixo, tudo que financeiramente, né, vai gerar custo, do lado esquerdo, né, do lado direito, ganhos financeiros, de algum modo. Bom, e aí vem o momento mais importante de validação. Porque você vai lá, por enquanto, sabe qual é o seu rabisco da solução? O Canvas. O Canvas é seu esboço. Ele pode vir junto de um desenho esquemático, falando, a gente vai fazer isso, porque aqui a gente vai fazer tal coisa, vai somar, vai misturar, vai prensar, vai gerar tal produto. Beleza, você tem lá um rabisco, um esboço, junto do Canvas, é o seu esboço de solução. É isso. Esboço da solução é isso. Tá? Só que, por enquanto, é só um esboço. Para você ter uma informação de que aquilo pode funcionar, você vai ter que validar. E aqui é que você valida o conceito central, o ponto principal da sua solução. A rigor, todas essas etapas aqui, todas do processo, precisam de validação. Por exemplo, lá na persona, talvez tenha que consultar os outros agentes daquela empresa para saber se aquilo é a persona ideal mesmo. É uma validação. Mesma coisa da lista de dores, mesma coisa do mapa de valor. Tá? É que no processo no fim da ideação, né, que é onde você faz o esboço da solução, é obrigatório. É obrigatório, porque é o primeiro passo para você, antes de começar a desenvolver o seu projeto propriamente dito. Exemplos muito simples de validação. Essa empresa não precisou construir um carro esportivo baixo para testar se uma pessoa caberia lá dentro. Ela plotou numa escala 1:1 e plotou também que seria uma pessoa, tudo em 2D, com as articulações, e simulou vários movimentos para ver se caberia a pessoa sem ter que bater o joelho no volante, sabe? É uma forma simples de prototipar. Veja se aqui ele queria prototipar isso. Né? A visão, campo de visão do motorista e restrições que ele teria de movimento dentro do veículo. Então, você vai prototipar o que é o centro da sua solução. O conceito dessa prototipação aqui, nesse momento de validação da solução, é validar o conceito. Aqui, nesse exemplo, uma retroescavadeira, esse jovem não precisou construir um trator para testar, para ver se funciona essa lógica de mecanismos aí, pneumáticos. Ele fez com madeira, com tubulação, com seringa. E ele consegue fazer todas as movimentações que ele previu em projeto. Né? A ideia é ser barato e ser rápido. Né? Tem gente que chama de porcótipo, mas porcótipo é para frisar que tem que ser rápido para validar o conceito. A lógica é, se der errado, erre rápido para que você possa evoluir o mais rápido possível. Aqui também a gente prova que não é só um protótipo e deixar ele lá físico rodando alguma coisa. Não, o protótipo é para fazer um teste para você aprimorar o protótipo até você concluir. Validou, minha solução funciona. Outro exemplo, né, essa empresa aqui, ela de marketing digital, ela queria testar alguns serviços, né, e ela ficou mudando o layout do tipo tamanho do botão, qual vem primeiro, a cor do site e tal. E depois ela foi medindo como o efeito disso, ela vendia mais ou menos um serviço em função dessas alterações no layout do site. Ela fez uns sites fakes, por exemplo, ela nem vendia alguns serviços, sabe? Ela só criou lá para ver se aquilo tinha clique. Aí depois, se tivesse muito, ela criava o serviço. O cliente nem sabia, dava só uma mensagem de erro. Mas são formas simples, relativamente simples, para eles, super simples, né? Mas formas relativamente simples de você fazer validação. E tem outras que vocês aprenderem em práticas de inovação.
Bom, tem soluções mais convencionais, né, como pesquisa pública, né, aqui foi a EPIC num concurso de inovação, que a gente foi finalista lá em Goiânia, fizemos pesquisa pública. Tem entrevista para ter mais profundo, maiores percepções, né? Aqui também foi no mesmo evento, né? A gente fez uma pesquisa pública e depois a gente foi consultar os agentes mesmo do serviço. Era uma argamassa que não fissura, uma argamassa nova. Então a gente foi consultar pedreiro, engenheiro, estagiário, encarregado, mestre de obras e foi anotando tudo, todas as percepções dessas pessoas para ver se a nossa solução foi uma validação, para ver se eles comprariam uma solução mais cara, mas que teria um desempenho muito melhor que a convencional. Bom, nesse capítulo, é o único capítulo que você ainda não fez, né? Você está trabalhando nele agora. Todos os outros você já entregou, todos os outros você vai revisar e fazer uma autocrítica para ver se você fez direito. Agora, esse aqui é o projeto da solução. Projetar é uma das principais competências de um engenheiro civil. Por isso que nesse processo todo tem esse momento que você vai projetar, né? Projetar é materializar a solução em um documento técnico, o que está na sua cabeça, a sua ideia, o que está na sua cabeça ou no seu esboço mais canvas, você vai transformar agora num documento técnico, que descreve o plano para a implementação da solução. Não é só um desenho técnico com parâmetros, é um plano de implementação, tá? Da sua solução de inovação com parâmetros técnicos, obviamente, que é o desenho técnico. Eu acho que se eu falar projeto, de cara você vai imaginar um desenho técnico. E não está errado, tá vendo? Isso aqui é um projeto de uma luminária. Você tem vista lateral, vista frontal, com dimensões, né, que são os parâmetros, uma visão 3D em perspectiva. Com esse documento, é para um operário conseguir construir essa luminária. Então, se você tem, se a solução envolve algo físico, você vai ter que ter um projeto como esse, um desenho técnico com esses parâmetros. Vai ter situações onde você não vai conseguir fazer o desenho técnico, ou pelo seu grau de complexidade, tamanho, né? Ou porque você ainda não tem como. Por exemplo, imagine se você não tem ainda o projeto arquitetônico para você implementar uma solução de placa solar. Você pode apresentar também as duas coisas, ou só essa daqui, ou só o projeto parametrizado, né? Você pode apresentar também um desenho esquemático. Agora, esse desenho esquemático não é só uma ilustração tridimensional, sabe, para ficar bonitinho, né? Esse desenho tem informações. Aqui a pessoa entende que das placas solares, né, instaladas lado a lado, vão sair aqui um polo positivo e negativo para esse controlador de carga. A ligação das 8 baterias vai ser feita desta forma. Tá vendo? Tem informação, não é só um desenho qualquer ilustrando, né? Que depois vai levar, né, essa energia elétrica para um inversor que vai alimentar 4 tomadas previstas para estes eletrodomésticos. Então o arranjo está aqui. Daqui dá para alguém implementar. Vai faltar informações, obviamente, porque você não sabe os comprimentos, as bitolas, essas coisas. Mas você já tem informação que pode ser considerada projeto, que faz parte do projeto, melhor dizendo. E projeto também pode ser outros tipos de desenhos técnicos que são projetos da engenharia civil, como um diagrama unifilar, por exemplo, se a sua solução envolve eletricidade, ou detalhamento de projeto como esse, né? Através dessa figura você consegue, pela perspectiva e pelo corte aqui embaixo, identificar exatamente qual é a solução. Tá vendo? Uma solução em wood frame com placa cimentícia dupla dos dois lados, né? E dá para ver que você tem nas extremidades montantes de madeira menores, durante todo o comprimento da parede, montantes maiores que não têm o comprimento, a largura total da parede, né? E ficam então dessa forma intercalando um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. Dentro vai ter alguma manta de fibra de vidro, como isolante termoacústico. Dá para entender perfeitamente a solução com esse detalhamento. O detalhamento vai ajudar muito, muito vocês nesse projeto que vocês estão elaborando. E como eu disse no início, na definição, o projeto ele é um plano de implementação da solução. Então, praticamente obrigatório, né? Pode não ter um super nível de detalhamento, pode ser mais geral, mas se você tiver condições de ser mais detalhado, melhor. Um cronograma de execução, claro, tá? Que não pode ser feito no MS Project, que seria a melhor ferramenta, mas pode ser feito também no Excel, numa tabela. Bom, e pode envolver também um memorial descritivo, sabe? Ó, etapa 4, acompanhamento da plantação, nesse exemplo, sabe? Etapa 5, colheita. No caso de vocês, vão ser outros momentos, né? Ó, momento de confecção das peças, outro momento de montagem, momento de instalação dentro de uma obra.
momento de testes de validação dentro do laboratório. Então, esse plano aqui faz parte do projeto. Bom, eu quero que vocês façam um projeto nesse documento Word. Eu montei esse template, tá vendo? Onde tem lá o espaço para você colocar lá o título. Tomem cuidado com a fonte, que eu botei uma ilustração, né, para ficar legível. Alterem a data também, atualizem. Já fiz esse template numa estrutura usando os conceitos de estilos do Word, porque aí você pode tipo, atualizar automaticamente o sumário, né? Não precisa se preocupar com isso, é só atualizar. Né? E se você observar, esses 6 itens que estão aí, os 7 itens que estão aí, não, atualizando o índice, tá? É automático, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses 7 itens que estão aí são obrigatórios, tá? Dentro de cada item você pode criar um subitem, né? Um subitem usando lá, pode usar a formatação que tem lá nos estilos do Word. Então você vai ter que ter o proposta de valor escrito no primeiro item lá, vai ser super curtinho, né? Um parágrafo basicamente. Vai ter que ter a persona, tá? A lista de dores, pode ser aquela tabela que vocês desenvolveram. O mapa de valor pode ser sozinho, mas eu prefiro que seja repita a outra tabela de dores e o mapa de valor. O esboço da ideia, né, que é o desenho esboço que você já me apresentou, mais o Canvas. E o projeto da solução, que é o que eu falei agora nesse capítulo desse vídeo. Tá? Um desenho técnico, né, com parâmetros, né, um memorial descritivo, um cronograma simples. Ó, cada um desses itens, gente, é muito simples, não é para você encher linguiça, não. Proposta de valor pode ser um parágrafo. Tá? Persona pode ser já na forma gráfica que vocês desenvolveram lá uma persona. Tá? E você vai formatando aí os subníveis aí conforme você achar necessário, conforme você estruturou aí o seu projeto, tá bom? Mas esse é o documento que a gente vai apresentar para a banca de avaliação, para a Patriane, né, que é a nossa empresa cliente. Bom, nesse documento, no final equipe, tá? E nesse documento também tem tipo como você vai formatar, por exemplo, tabelas, tá? Coloca em cima, né, o título da tabela, figuras, tá bom? Então ali os textos são só ilustrativos, né? E se você tiver, por exemplo, um texto grande, alguma coisa grande, né, uma prancha a zero, que você fez um desenho técnico lá, tal, aí você coloca como anexo, tá bom? Aí você faz o título aqui, né, o correto lá, né, do anexo, do lado dessa palavra anexo. E aí você pode entregar até 2 documentos se você não conseguir juntar lá os PDFs. Tá? No final do semestre, no final de tudo, o que você vai ter que preparar vai ter que entregar esse documento, que é o projeto, tá? Mais um pitch. Vai ser um pitch ao vivo, não vai ser um vídeo, vai ser um pitch ao vivo. Você pode preparar vídeo por trás para te ajudar, sabe? Você pode preparar um vídeo inteiro, você só fala e o vídeo fica passando. Como você quiser, tá? Um PowerPoint, pode ser num laboratório demonstrando o seu protótipo. Só que eu já estruturei para você o pitch, né? A estrutura do projeto é a estrutura que você vai ter que colocar no pitch. Exatamente naquela ordem que eu acabei de mostrar no arquivo Word Template. Tá bom? Pesquisem sobre como fazer pitch, né? Vocês devem ter aprendido isso também em práticas de inovação. E preparem aí algo atrativo. Tá? Pense que a banca tem que ficar convencida que a sua solução é boa e que seu grupo desenvolveu toda ela de um modo bastante robusto. Certo, jovens? Bom, espero que eu tenha conseguido, né, dar esse alinhamento final da disciplina, para a gente não ter surpresas no final de entendimento errado aí dos objetivos, tá bom? Então, esse é o principal objetivo. Só dando como se fosse um capítulo final, né, um spoiler para o semestre que vem, né? É obrigação do seu grupo no semestre que vem a implementação desse projeto que você vai entregar. Então, esse projeto eu vou entregar para o professor, que vai conduzir a disciplina no semestre que vem, e ele vai olhar o projeto que você fez e ele vai ficar cobrando de você as entregas, tá? Então, o que você vai ter que fazer, né? Basicamente validar seu protótipo, né? Prototipar lá o conceito principal, validar a sua ideia, né? Quando vocês fazem a validação de conceito das funções críticas da sua solução, daquelas centrais, né? Em laboratório, tá? Numa simulação computacional ou experimentalmente, né? Assim, físico, né?
Isso é considerado nível de desenvolvimento tecnológico, ou maturidade da tecnologia, nível 3, tá? É o TRL 3. Se você já conseguir fazer, por exemplo, um teste em escala reduzida, você desenvolveu lá sua tecnologia e testou aqui na FEI, sabe? Em algum lugar da FEI com pessoas que estavam passando, ou no laboratório, mas tipo, já tem a funcionalidade da sua solução. A validação da tecnologia num ambiente controlado, né? Isso é que a gente chama de maturidade 4, TRL 4. Tá? E aí vocês vão evoluir, a entrega final é a implantação. Tá? É vocês implantarem dentro das obras, dentro da empresa, a solução que vocês estão desenvolvendo aqui na FEI. Né? E para isso, né, a obrigação dentro da disciplina, para você poder ter a nota máxima, né, é que seja no TRL maturidade 5, TRL 5, pelo menos. 5 ou mais do que isso, a escala vai até 9. E esse TRL 5 é se você conseguir fazer um teste em escala piloto. Deixa eu dar um exemplo. Eu desenvolvi, né, mas o exemplo vai ser mais robusto porque porque eu já tenho experiência nisso, a minha profissão é essa, né? É desenvolver inovação nas empresas, né? Eu desenvolvi, por exemplo, não sozinho, junto com outros colegas, uma tecnologia de captura de gás carbônico da atmosfera. A gente faz isso em telhas de fibrocimento, essas telhas simples aí, mais simples, mais baratas. Então a gente desenvolveu uma tecnologia onde o processo produtivo polui, né, emitindo gás carbônico para a atmosfera. Porém, essas telhas que nós desenvolvemos, ela captura, ela sequestra, ela absorve o gás carbônico da atmosfera que fica incorporado na telha. Com isso, diminui a concentração de gás carbônico no meio ambiente. Né? Então, acabei de mostrar para vocês a ideia. Né? Só a ideia, nem o esboço da solução eu mostrei, só qualquer ideia. Nós entregamos esse trabalho, né, para a empresa que ela contratou no TRL 5, que foi o teste em escala piloto. Nós paramos a fábrica durante meio período e a máquina da fábrica, nesse meio período, foi uma manhã inteira, produziu as telhas que nós desenvolvemos, né, e curou no sistema de cura que nós desenvolvemos durante meio período. Ou seja, ela fez milhares de telhas. Tá? É meio período apenas, mas a produção, no caso, né, faz muitas telhas. Né? Mas, sabe, tipo, com isso a gente usou a máquina da fábrica, a gente usou os operários da fábrica, os tempos que eles têm que bater cartão para entrar para trabalhar. Sabe? Então, vários parâmetros que não fazem parte da tecnologia. A tecnologia está lá na formulação do cimento, das matérias-primas, está lá na cura, a máquina que faz a cura, como a gente, né, na química envolvida no sequestro de CO2. Isso a gente desenvolveu, mas tinha outras coisas que a gente precisava medir para que viabilizavam ou inviabilizavam a tecnologia, que envolve ela ser possível de ser realizada lá na máquina da fábrica. Então, nesse caso, dessa tecnologia que eu desenvolvi, esse foi um exemplo de TRL5. No caso de vocês, também vai ser algum teste piloto lá no site, lá na obra do seu padrinho, no sistema da Patriane, sabe? Vai ser esse teste piloto em condições reais, com infraestrutura real, com equipe real. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Não vou ilustrar os outros TRLs para não confundir sua cabeça. Qualquer coisa mais avançada do que eu falei, atendeu plenamente o objetivo da disciplina. Certo? Valeu, gente. Qualquer dúvida, entre em contato o mais rápido possível. Valeu.